A paz do Senhor, igreja. Deus é fiel. Vamos ao estudo dos livros de Primeira e Segunda Reis. Em Primeira Reis, capítulo 2, verso 1 ao 3 diz: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele a ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Como nós vimos, Samuel foi o último dos juízes antes de instaurar a monarquia. Saul foi o primeiro rei, mas foi rejeitado por Deus por causa de sua desobediência. Davi, então, foi ungido rei, sendo o segundo rei da história. Os livros de reis mostram que cada rei foi julgado de acordo com a sua fidelidade a Deus, ao passo que a desobediência e a idolatria levaram ao fracasso de toda a nação. A fidelidade de seu rei levou ao progresso. Após a morte de Davi, seu filho Salomão herda o trono e constrói um grande templo na região conhecida como Templo de Salomão. Salomão amava o Senhor e andava segundo os estatutos de Davi, seu pai. O Senhor disse a Salomão: Pede o que quiseres e eu te darei. Salomão então pediu sabedoria para governar o seu povo. Salomão se tornou um rei, então, de grande sabedoria. A repercussão de sua sabedoria, que o Senhor tinha abençoado Salomão, foi tamanha que a rainha de Sabá quis conhecer sua forma de governar e concluiu que a sabedoria de Salomão era ainda maior. Em 1 Reis, houve a ascensão de Salomão, que construiu e dedicou um templo ao Senhor. Explica que Salomão se casou com mulheres fora da aliança e muitas delas afastaram o coração de Salomão do Senhor, levando-o a adorar outros deuses, o que acabou resultando na disseminação da idolatria e na divisão do reino. Os livros de 1ª e 2ª Reis cobrem 400 anos de história, começando com a morte de Davi e concluindo com a morte do rei Joaquim. Em 1ª Reis, também apresenta o profeta Elias. O profeta Elias é um homem que se destacou por sua tamanha fé e coragem. Foi Elias que orou e não choveu por um longo período. E foi após a oração de Elias que voltou a chover. Em 1ª Reis, relata o declínio também e a divisão do reino de Israel depois que Salomão e muitos de seus sucessores voltaram a adorar ídolos. Relata o ministério do profeta Elias entre as 10 tribos de Israel ao norte. Elias era um homem que possuía fé, coragem e as chaves da autoridade, poder selador de Elias, pelo qual todas as coisas que são ligadas ou desligadas na terra são ligadas ou desligadas no céu. Elias, com sua grande fé e coragem e oração, fez com que não houvesse chuva por 3 anos. Profetizou a morte de Acabe e sua mulher Jezabel, que juntos governaram de modo iníquo o reino de Israel ao norte. O reino de Salomão foi ameaçado por Jeroboão. Todas as tribos de Israel se rebelaram contra o filho de Salomão, Roboão. O reino então foi dividido e Jeroboão se torna governante do reino do norte, Israel, deixando Roboão governando o reino do sul, Judá. Mas eles não fizeram o que era bom aos olhos de Deus e seguiram a idolatria. No segundo livro de Reis, Segunda Reis, relata a história do reino do norte, Israel, e do reino do sul, concentrando-se nos sucessos e fracassos espirituais de cada reino, e relata porque os reinos de Israel e Judá perderam
a proteção do Senhor e foram conquistados. Explica as causas da dispersão de Israel, devido à iniquidade do povo do Reino do Sul, Judá. Foram conquistados pela Síria. Judá não aprendeu com os povos de Israel, com os erros de Israel. Apesar de alguns reis de Judá, apesar de que alguns reis de Judá tiveram sido fiéis a Deus e obedientes à sua palavra. Um deles foi Manassés, cuja iniquidade fez com que o reino perdesse a proteção divina. A Babilônia derrotou o povo do Reino do Sul e os levou cativos, cumprindo a profecia de que Jerusalém seria destruída. Mas os milagres em 2 Reis são exemplos memoriais do poder do Senhor. O profeta Elias dividiu o rio Jordão e foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Eliseu, discípulo e sucessor de Elias, instruiu Naamã a banhar-se 7 vezes no rio Jordão, a fim de ser curado de sua lepra. Fez com que a cabeça de um machado flutuasse. Profetizou uma fome que durou 7 anos. Em 2 Reis também descreve o ministério de Isaías, reino do sul, Judá. Registra que Isaías aconselha o justo rei Ezequias de profetizar que a Babilônia conquistaria Judá. Então, como nós vimos aqui, tudo se resume à obediência, à submissão. Quando nós obedecemos, quando nós guardamos, quando nós se aliamos de todo o nosso coração e de toda a nossa mente aos mandamentos do Senhor, à observância dos mandamentos do Senhor, da nossa aliança com Ele, e somos obedientes e somos submissos à prosperidade. O Senhor tem fidelidade conosco. Mas quando temos a desobediência, quando nós somos insubmissos, há as consequências, como foi aqui em 1ª e 2ª Reis. Como houve essa história, esses livros da Bíblia mostram 2 exemplos, né? Exemplos de obediência, exemplos de fé, coragem, de obediência e submissão a Deus, como o caso de Ezequias, que foi um grande rei, um rei justo, mas também mostra vários casos de desobediência, não é? O caso de Salomão, que casou com mulheres que não eram da aliança do Senhor, então, por isso, elas desviaram, afastaram Salomão da presença do Senhor e o Salomão começou a adorar outros ídolos, fazendo assim, desobedecendo assim a aliança do Senhor, a fidelidade do Senhor. E aí, como consequência, houve declínio do seu reinado, né? Então aqui a gente vê como há 2 caminhos nas nossas vidas. E é a leitura dos livros de 1ª e 2ª Reis, os livros podem ser escritos muito tempo atrás, mas a leitura, mas esta palavra é nos tempos de hoje, da dimensão dos tempos de hoje. Nós só temos 2 caminhos. Ou obedecemos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E como a gente vai obedecer e guardar os mandamentos do Senhor? Quando nós lemos a sua palavra, quando nós cuidamos da sua palavra, dela entrar na nossa mente, entrar no nosso coração. E quando nós praticamos o que está escrito na palavra de Deus. Para saber o que é o mandamento do Senhor e para que a gente obedeça e seja submisso ao Senhor. O outro caminho é
desobediência e a insubmissão, que levam às consequências. No caso dos reis aqui, dos livros de Primeira e Segunda Reis, foram reinos divididos, foram conquistas, né? O Jerusalém que foi conquistada por a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, né? Mas também mostra a Bíblia, ela mostra tanto exemplos bons que nós temos que seguir, nós temos testemunhos de exemplos bons de reis fiéis e leais, submissos e obedientes, como o rei Ezequias, né? E também o rei Josias, que foi um rei justo, que ele no tempo dele, ele toda a adoração de outros deuses, deuses falsos, encontrou o livro da lei e leu para o seu povo, né? E aí ele começou a retirar todos os locais de adoração de outros deuses e colocar o Deus, nosso Deus, como centro de tudo. Então, houve exemplos bons e a gente tem que se atentar a esses exemplos bons, porque na Bíblia mostra dois caminhos, dois exemplos. Exemplos de quê? Exemplos de obediência e submissão e prosperidade, como recompensa à prosperidade, a fidelidade do Senhor em cumprir as promessas, e a desobediência e a insubmissão, que acarreta na consequência, né? Um reino dividido, o norte e o sul, a Jerusalém conquistada pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, o povo escravo. Então, o que nós queremos hoje? O que nós queremos hoje? Nós queremos ser submissos e obedientes e guardar os mandamentos do Senhor? Ou queremos ficar só na nossa vontade e sermos desobedientes, insubmissos a Deus e termos as consequências? Porque Deus é fiel. Nós que somos infiéis. Nós é que somos. Nós é que largamos a mão de Deus. Nós é que somos desobedientes, insubmissos. Então você tem duas escolhas: ou o caminho da obediência ou o caminho da desobediência. Mas aí você me pergunta: como eu vou obedecer a Deus? Lendo sua palavra, orando, jejuando, cumprindo os mandamentos do Senhor. E quando você lê a palavra, chame o Espírito Santo antes de você começar a ler a palavra de Deus, para conhecer Deus e conhecer os mandamentos, o que é certo, o que é verdade. Chame o Espírito Santo para ficar contigo, lendo a palavra, porque ele vai te ajudar. Você nunca está só. Deus é contigo. Amém? Que Deus possa falar melhor dos nossos corações.